E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre a mecânica de Sexatomb, que eu não gostei muito. Eu vou explicar para vocês passo a passo, porque eu não acho que essa mecânica funcionou tão bem assim. Ela tem alguns probleminhas ali na minha visão sobre como ela foi usada na mesa e como ela poderia ser melhorada. E ao final do vídeo eu trago a minha visão sobre uma reformulação desta mecânica, que vocês podem comentar aí, dizer o que acharam, onde dava para melhorar mais ainda, se ia funcionar ou não no Ordem, que foi algumas coisas que eu fui lendo durante esse tempo para entender outras formas de fazer uma mecânica envolvendo laços amorosos e coisas do tipo. Então, vamos lá, mas antes de tudo, só lembrando para vocês aqui que tem a Grande Insurgentes, que é um Discord ali focado em guildas de ordem paranormal, ou seja, você consegue jogar mesa, evoluir seu personagem, se formar, e eles também estão fazendo ali um suplementozinho de ordem com bastante coisa nova, então você pode aproveitar, entrar no Discord deles que tá aí na descrição e já pegar aí, começar a conversar com eles, ver os conteúdos de homebrew que eles estão trazendo pro sistema do Ordem, e aí você pode se aprofundar bastante nesses elementos. Eu acho que você vai gostar demais. Olha a quantidade de origens, por exemplo. E aproveitando também aqui para agradecer a Emily Vitória, que é uma das pessoas aqui que é apoiadores do canal. Então não se esqueçam, cliquem no botão de apoiar. A gente tem grupo de WhatsApp pra gente conversar. A gente tem bastante coisa legal. Essa tela no final do quadro do membros. Aqui uma citação em vídeo mandando um salvezinho pra você. Então aproveitem. Então vamos conversar agora sim sobre essa mecânica de Sexatomb e o que eu achei sobre ela. Inicialmente, e voltando então para a primeira sessão que a gente viu essa mecânica, ela me pareceu estranha, por causa que a Escarlata, ela não tinha em si uma agência, um peso tão narrativo no início, né? Antes da gente descobrir toda a mecânica. Ela era praticamente uma poção de vida ambulante, em que as pessoas iam lá poder se curar, né? Ela colaborava vida e determinação quando as pessoas se repousavam ali junto com ela. Obviamente que desde o início deu para entender que existia algo a mais, a partir do momento que o céu te pedia para eles anotarem aqueles números. Mas, como um fator ali de início, era realmente uma cura. Era só isso que a Escarlata acabava fazendo. O ato em si, ele não serviu tanto, na minha visão, mecanicamente falando, para criar vínculos entre personagens, alterar o tom da história naqueles momentos, ou até criar tensões futuras na mesa, porque ficou muito a cargo dos jogadores que vocês ganharam uma cura e vocês podem interpretar isso como vocês quiserem. Vocês ganharam a condição apaixonado. Na minha visão, eu não lembro muito bem, mas eu acho que não tinha um teste para evitar esse apaixonado, e não chegou a ser tão abordado se ele é paranormal ou não. A gente nem chegou, acho que, a conversar muito sobre isso, até no episódio posteriormente, onde a gente sente mais as ações do apaixonado. Então, você ganha o apaixonado, você pode usar essa mecânica como você quiser, mas ela em si não te dava nenhuma condição, nada muito visível sobre o que significa estar apaixonado por alguém. O próprio RPG não conversa sobre isso, e talvez quando você cai no âmbito de conversar sobre paixão, seria uma coisa interessante de termos sendo abordado dentro da narrativa. Então eu não senti muito disso sendo conversado e falado. Então pra mim, no final das contas, não é problema você ter uma mecânica ligada a sexo. O problema é, no final de tudo, ela não dizer nada sobre intimidades, consentimentos, vulnerabilidades ou conflitos que aqueles personagens têm. É praticamente uma cura de uma barra de vida, né, levando a Escarlata como essa espécie de poção ambulante. Então, minha visão, meu hot take sobre essa primeira parte da mecânica. Mas agora a gente vai entrar na outra parte. Agora, depois do episódio 7, a gente entende que as mecânicas de Sexatomb tinham um pouquinho mais de coisa, né? Além de você ficar apaixonado, caso você queira fazer uma atitude contra essa pessoa, um ataque, coisas do tipo, por você estar apaixonado, você não tem tanta vontade de fazer isso. Por esta consideração, você toma uma penalidade nos seus testes, né? Que vai ser a soma de PD e PV que você ganhou no relacionamento com ela. E agora você vai então sofrer isso enquanto você tentar atacar ela, você vai ter essas penalidades que às vezes acabava ferrando bastante os jogadores. Além disso, a Escarlata, ela usa ali a sua sedução para te dar comandos, te dar ordem. E aí vem a questão, essa espécie de ordem dela é um pouco mais paranormal, a gente poderia dizer essa relação.
Porém, na narrativa em si, eu dei uma reolhada em vários trechos do episódio, não me parece que fica óbvio, ok? Essa questão de que é paranormal. Ele sempre fala, ah, você vê ela chorando, você sabe que você tá perdidamente apaixonado por ela, então não tem o que fazer, cara, ele tá na sua frente, vocês podem acabar juntos. Então, não é uma ideia, na minha visão, que a mesa não conseguiu passar que aquilo era paranormal. E se era ideia do Selbit, talvez deixar isso mais óbvio, mais claro em certos momentos. Talvez no momento final, quando eles perdem esse sentido, talvez eles sintam um pouco essa questão paranormal. Mas às vezes deixar mais evidente, porque aqui a manipulação parece puramente emocional, né? Ela tá manipulando eles a partir dela chorando, a partir dela pedindo a voz doce dela, o que vocês viveram naquele dia. Então faltou ali, talvez, na minha visão, um pouco mais de demonstração sobre essa questão. Eu sei que existe no livro de regra alguns rituais que possam fazer isso, mas esses rituais têm formas de ser evitados, eles têm duração, e esse do caso da Escarlata, não. E além do mais, eu não lembro, mas como eu falei pra vocês aqui, quando eles dormiram com a Escarlata, eu tenho quase certeza que eles não fizeram um teste pra reagir a ficarem apaixonados, tá? Eu tenho quase toda certeza. Mas, no geral, isso acaba acontecendo. Dormiu com a Escarlata, você vai ficar ali hipnotizado e pode acabar sofrendo algumas coisas dela e tudo mais. Independente disso, há essa questão de consequência emocional a se envolver com a Escarlata. E pra mim, meu comentário ali pra reduzir isso tudo seria o seguinte: surpresa, agora você acabou se apaixonando perdidamente por essa pessoa e você perdeu a sua agência como personagem, sendo que antes você tinha ganhado a ideia de interprete como quiser a sua paixão. Então, se você achava que você estava usando a Escarlata, se sua interpretação como personagem é que a Escarlata, na verdade, você só queria se curar mesmo, ou se desestressar, ou qualquer coisa do tipo, que não perdidaamente se apaixonou com a Escarlata, que aquilo, no final das contas, não significou nada pra você, você não teve meio que a escolha. Eu acho que seria uma coisa interessante quando a gente tá falando sobre relações. Se ficasse mais óbvio a situação paranormal, aí eu entendo, é um controle mental. Mas por eu não ter sentido muito isso, os jogadores até depois da cena terem conversado, ah, cara, Escarlata, Escarlata, a gente matou a Escarlata. Então eu sinto ali que teve uma falta ali de um primor nessa ideia de como considerar as visões sobre paixão dentro do RPG de mesa. E aqui eu não vou entrar muito nas bases mecânicas, mas falando um pouco por cima, o DT dela, se eu não me engano, era 25, talvez fosse 30 de início e depois ele reduziu. Cara, foi muito triste por causa que a Jay acabou ficando perdidamente apaixonada a ponto que não tinha meio que chance de fugir. Na verdade, ela tinha. Ela tinha ali, num dado, ela tinha que tirar um 20 e aí ela conseguiria fugir, porque é crítico, então é sempre considerado sucesso. Mas eu acho que podiam ter tido outras ideias, outras formas de fazer isso. E depois ele criou a reação de que você poderia se libertar dessa paixão, perder os pontos de vida que você ganhou ali relacionando-se com a Escarlata. E aí facilitaria ali a chance de você conseguir fugir daquele teste, coisa do tipo. Mas também não acho que foi uma regra tão bem pensada no final das contas, nessa minha visão aqui. E pensando em todas essas críticas que eu trouxe, mas ainda tentando manter a identidade dessa mecânica, ou seja, uma mecânica que envolve cura, que envolve você tomar penalidades e ser controlado, eu comecei então a formular uma nova mecânica simples para caber em uma página, para também não ser exageradamente grande e poder caber no contexto do RPG Show, tá? E aí eu me inspirei muito em mecânicas de laço, que tem muito em PBTAs, eu joguei uma campanha de Choice Rangers lá no canal do Teatro dos Mundos, e a gente usou uma mecânica e eu quis pensar numa ideia daquela mecânica adaptada pro contexto do Ordem Paranormal, e acho que fiz um bagulho bem bonitinho aqui, né? Então, e aí ele usou a Friendships Effort Victory como mecânica na época, né? Obviamente que era um hackzinho pra jogar por Ranger, né? Mas a gente adaptou algumas coisas, então meio que vem daí, dessa jogatina que eu tive de Choice Rangers, a minha ideia dessa mecânica. Ó, essa daqui então é a mecânica, tá, gente? Eu vou explicar cada um dos detalhezinhos dela, e eu pensei, obviamente, numa questão de RPG Show, então ela tá tudo em uma página só, pra não demorar muito. E eu também pensei que o Selbit poderia usar espécies de fichinhas, onde um lado é azul e o outro lado é vermelho. E aí ele entrega essas fichas pro jogador e fala, ó, se você usar a ficha de laço, você vira ela de cabeça pra baixo pra ser paixão. Mas explicando pra vocês o que é laços e paixões, né? Laços são fichas contadores que representam o vínculo que você criou com a Escarlata, enquanto a paixão mostra o quanto o personagem se deixou envolver com esses laços, né? Ou seja, o personagem, ele escolhe na prática, ok, eu estou
aceitando me apaixonar por ela. Então isso não tira a agência dos jogadores. Obviamente que no Ordem Paranormal os jogadores também tiveram agência, porque eles escolheram ficar com a Escarlata. Mas aqui você aumenta essa agência, porque eles pouco a pouco vão se apaixonando a partir das escolhas dele e levando isso pra trama. Então, vamos lá. Quando você rola uma cena de intimidade com a Escarlata, obviamente vai ser o sexo nessa situação, mas podia ser uma conversa mais emocional, um cheirinho no cangote, umas proximidades, nada explícito, obviamente, você não precisa fazer coisas explícitas nessa mecânica. O jogador ele vai ganhar 2 laços, ok? E sempre que ele gasta esse laço, então ele vai virar a fichinha de cabeça para baixo e ela se torna uma paixão. Se você quiser, não precisa nem fazer a diferenciação de laço e paixão. Você pode só considerar quantos laços você gastou, mas às vezes o jogador não vai anotar isso, então às vezes é interessante você saber quantos laços e quantas paixões ele tem, tá? Aí, você explica isso antes pros jogadores, tá? Quando vocês fizerem isso e tal, você vai gastar e isso vai virar paixão. Quanto mais paixão, mais próximo você vai estar a ela. E aí obviamente, sua narrativa vai junto com a mecânica. Se você tá começando a se apaixonar mais por ela, a sua narrativa também tem que buscar isso. Então você ajusta logo isso com os jogadores para eles saberem. Eu posso interpretar do jeito que eu quiser? Posso. Mas mecanicamente, quanto mais você gastar laços com ela e mais paixão você ganhar, mas você tá se entregando a esse romance, tá? Então você agora faz parte do romance, você não era um cara que só tava na balada brincando. Não, você agora tá começando a se envolver emocionalmente com a Escarlata. E aí, como que você pode gastar os laços? Eu quis pensar na mesma ideia, né? Vamos manter a cura, né? E aí eu coloquei aqui o cura carmesim, né? Você pode curar um D8 ou 2D6. Isso aqui vai depender de como você quiser aí regular pra mesa. Já que no Ordem, se eu não me engano, foi um D6 que eles curaram, algo do tipo. E você curaria o mesmo tanto de PD também. Então, os laços podem ser gastados para curar, e é legal você, como mestre da mesa, pensar em trazer isso para a narrativa também. Então, na hora que o jogador vai dormir, você dá essa possibilidade dele gastar o cura carmesim. Aí você fala assim, você quer dormir pensando na Escarlata? Aí você faz ali a cena do seu personagem, tipo, caraca, mano, o que eu vivi ali com a Escarlata, que não precisa ser algo realmente sexual, pode ter sido algo romântico e não necessariamente sexual. O jogador pode ficar batendo assim, batucando a cabeça antes de dormir, aflorando as suas emoções, o sangue correndo mais forte na veia dele. Você pode descrever isso de uma forma que você busca as intenções, que é o que a gente trata nessa temporada. E não uma coisa direta, o personagem ficou com a Escarlata, saiu apaixonado. Não, aos poucos vai se construindo isso. Aí agora o personagem tá, nossa, cara, eu acho que eu tive uma boa noite com a Escarlata. Eu gostaria de viver mais com ela, de ter ela do meu lado. Outra coisa é a força dos sentimentos. Eu coloquei que você pode gastar um laço para ter mais 5 em qualquer teste. Só que como que você vai levar isso pra narrativa? É quando você lembra da Escarlata. E aí eu até escrevi aqui no final que seria o seguinte: lembre-se dela, do que viveram e que não pode morrer por agora, né? Que não podem, não pode. É, porque viveram, né? E que não pode morrer por agora. Seu coração começa a bater mais forte ao pensar nela. Então é aquela hora que o personagem pode ir dar um ataque a alguém e ele pensa assim, cara, eu vou destraçalhar esse cara aqui, eu vou matar ele porque eu quero voltar pra Escarlata bem. Então você ganharia esse bonuzinho no teste. E tem um refúgio emocional. Você pode remover alguma condição. Medo, culpado, desespero, alguma coisa do tipo. Eu não lembro todas as condições que tem dentro do Ordem Paranormal, mas você podia remover alguma condição ou pensar em um outro aspecto para isso. Talvez dar um bônus no desvio. Ah, você vai fazer alguma reação, você ganha mais 5 na reação, ou seja, mais 5 para reduzir, se você escolher a reação de defesa, ou mais 5 no seu reflexo, quase como um refúgio emocional de lembrar da Escarlata, você não pode morrer agora e tudo mais. Então, é isso. Essas são minhas 3 ideias. Você poderia ampliar isso ou reduzir. Se você não quer tanta coisa ali na mesa, já que é um RPG show, tira essa última, por exemplo. Ah, é mais 5 no ataque, ou você pode gastar para curar mais quando dormir. Pronto, você ajeita isso aqui da forma que você achar mais interessante, tá? Você pode mudar esse teste para ser testes que envolvam a Escarlata, mas eu não acho tão legal, porque eu acho que aí os jogadores iam usar muito pouco essas vantagens e tal. E aí a gente chega na questão do custo, né? O que que acontece? Como eu já falei pra vocês, toda vez que você gasta um laço, você ganha uma paixão. E aí eu pensei que ela poderia servir pra manter a ideia ainda da penalidade. Pra cada paixão que tu gastou, tu vai sofrer um ponto de
quer dizer, pra cada paixão que tu tem, né? Ou seja, cada laço que você gastou, você vai sofrer menos um em testes pra machucar diretamente, indiretamente ou mentir a Escarlata. Você poderia até levar aqui pra destruir os planos dela ou coisa do tipo. Mas o que é mais legal aqui? Você pensa, pô, mas é mais uma vez uma questão numérica. É só uma desvantagem ali em números. Caraca, mano. Você não acha que você tá muito diferente do que a mecânica que teve na sessão? A minha questão é pensar no sentimental. O jogador que escolheu não gastar nenhum laço com a Escarlata não vai sofrer nenhuma penalidade, ok? Ele teve uma noite, ele teve um lance com a Escarlata, mas pra ele não significou nada. Ele não se sente apaixonado, não se sente próximo a ela, nem nada do tipo. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma grande diferença. A Jai poderia ter gastado várias coisas, então faz mais sentido. Ela sofre mais penalidade, porque ela olha pra Escarlata e fala, cara, eu tô apaixonado por você. Mas a gente tinha a Jai sofrendo, o Labirinto sofrendo e o Aguiar sofrendo testes pra fazer coisas com a Escarlata. O Aguiar nem demonstrou gostar tanto da Escarlata, ele só gostou da farra mesmo, da resenhação, é o resenhador noturno. Então eu acho que essa mecânica traria a narrativa mais pra mesa. Mas continuando aqui, no final eu pensei, ainda temos que ter o teste de controle, né? Não quero remover essa questão. E aí eu pensei no CD ser 5 por paixão. Então, no caso ali, quem tivesse gastado 2 pontos, a CD seria 10. Quem tivesse gastado mais pontos, né? Obviamente, gastaram mais pontos de laços e ganhados mais paixões, aí a mecânica ia ser mais pra cima. Obviamente, se você quer aumentar isso aqui, você poderia colocar que os personagens ganham 5 laços, por exemplo, mas aí você ia ter que diminuir a cura aqui pra um D4, coisa do tipo, né? Você tem que, obviamente, ir regulando isso. E eu não tenho ali a propriedade de regular tudo dentro do Ordem Paranormal, porque eu não tô vendo as fichas. Eu não sei como que tá ali por dentro do jogo. Então, obviamente, que isso aqui é uma ideia, tá, gente? Eu teria que adaptar pra dentro do Ordem Paranormal. Às vezes 5 é pouco, você pode querer colocar 10, porque aí o personagem gastou 2 laços, ele já vai ter aí dificuldade 20, né? Nos seus testes. Mas, por exemplo, nossa, a Jai dormiu 2 vezes com ela, então ela já teria 4 pontos de laço se ela já tiver gastado tudo. Se fosse 10, o CD dela já ia pra 40, não vai dar certo. Então acho que 5 é melhor. E dá mais oportunidades deles conversarem com a Escarlata e ganhar esses pontos, não só nos momentos sexuais, podiam ter outros momentos também ali, porque querendo ou não, o sangue se envolve com a paixão de todos os seus níveis, seja o seu nível mais próximo, uma relação mesmo carnal, quanto uma questão mais próxima, mais social, de outras maneiras, né? E aí, como que eu pensei? Vou manter aquela ideia do romper a paixão, você tirar o apaixonado e tal. Você vai perder todos os laços que você ainda tinha. Você vai perder todas as paixões que você ainda tinha com ela, tá? Ela vai se tornar 0 depois disso aqui. Só que você vai sofrer uma coisa. Se você tivesse de 1 ou mais níveis de paixão, seu personagem vai sofrer exausto. Aí ele fica debilitado, lento e vulnerável, né? Ou seja, o personagem, ele você pode fazer isso por uma rodada, né? Mas ele ficaria com menos 2d20 em testes de agilidade. Talvez debilitado até é algo muito, muito forte pra colocar aqui. Talvez mudar isso daí, tá? Ele ia ficar lento, ou seja, ele ia andar metade do que ele consegue. E vulnerável. Então o personagem ele também ia ter menos 2 de defesa. Isso você poderia trazer pra mesa do personagem triste, cara. Ele tipo, Escarlata, eu não gosto mais de você, cara. Tipo, isso não vai dar certo, Escarlata. É o coração sendo partido e ele vai ficar um pouquinho mal e tudo mais. Se o personagem tivesse 3 ou mais pontos de paixão com ela, então ele ia sofrer o exausto, mas ele também ia sofrer atordoado. Então ele ia ficar um turno sem fazer nada. Então ele ia ficar tipo, cara, eu não gosto mais de você, Escarlata. E ele ia meio que ficar chocado por essa declaração dele e tudo mais. E, obviamente, isso ia acontecer no meio de uma guerra, ia ser ruim pro jogador, mas é pra ter um efeito interessante que não seja só você perder os seus pontos de PV e PD que você ganhou ali fazendo Sex Atômico com a Escarlata. Então é isso, eu acho que essa é a minha mecânicazinha especial de Sex Atomb, o que eu pensei sobre ela. Novamente, às vezes ela pode ter muita coisa para um RPG show, mas você pode remover isso aqui, você pode remover... Ah, isso aqui é só um texto aqui falando, mas você pode remover um pouquinho dessas questões, ó. Se você não quiser botar exausto, você poderia colocar aqui, ó, o personagem sofre lento, que ele fica com metade, e vulnerável, metade no movimento, e vulnerável, que ele perde ali 2 de defesa. Você pode fazer isso aqui se você quiser. Você pode até colocar que é 2 de paixão para não limitar muito quem só fez uma paixão com a Escarlata.
É, pode ser isso, porque aí o cara já vai perder aqui os laços mesmo, né? Então ele já não vai ter possibilidade. Obviamente que você tem que limitar, laço não pode ser usado contra a Escarlata, por exemplo. E como que eu falei, vocês podem tirar o nome Paixão, se vocês quiserem tirar o nome Paixão, e registrar aqui, quantos laços você gastou, né? Então em vez de ter isso aqui, ó, se você tiver 2 ou mais, se você tiver gasto 2 ou mais laços, por exemplo. E aí você tira o nome paixão e fica mais fácil aqui, em vez de por nível de paixão, por laços gastos. Aí você reduz um pouco a carga de ter dois recursos diferentes, que seria laço e paixão. Mas eu acho que com a ideia da fichinha que vira de cabeça para baixo, isso daria super certo, não ia dar trabalho, não ia confundir a mente dos jogadores não, tá? Então, acho que é isso. Critica aí, pode falar o que você achou. Você acha que essa mecânica tá difícil demais? Você acha que os jogadores não iam usar, que não anda certo na mesa? Falta alguma coisa narrativa por trás dela? Ela não se aplica bem ao que aconteceu nas sessões? O que você acha? Eu acho que ela ficaria mais interessantinha. Ia ter menos gente questionando. Papai ganhou vida. Papai ganhou PD. Ficou obrigatoriamente apaixonado por ela, mas não narrativamente. Narrativamente você faz como quiser, mas na hora de um comando você tá perdidamente apaixonado. Mas e se tiver algo paranormal? Vocês podem me perguntar, porque eu não fiz algo pensando no paranormal aqui. Você podia aí mudar um pouco dessa mecânica, dando mais laços pra ele e aumentar esse bônus, né? Então, tipo assim, ó, já faz um dia que você ficou com a Escarlata, você sente uma abstinência. Agora a cura passa de 1d8 pra 3d8. Aí o personagem, pô, mano, tem algo paranormal chamando a atenção dele pra lembrar da Escarlata. Agora o bônus que era mais 5 num teste virou mais 15. Mais 10 também podia ser. Eu tô exagerando aqui só pra falar do paranormal te tentando, né? Porque eu também não gosto disso, tipo, caiu no feitiço, que você nem teve teste, que você dormiu com ela e é isso, você agora tá apaixonado por ela pelo resto da campanha e se ela tirar uma ordem, você tem que passar num teste super forte pra conseguir evitar, tá? Então essa é a minha ideia aqui, espero que vocês tenham minimamente gostado. Novamente, o intuito aqui não é atacar os game design do Ordem Paranormal, até porque quem aprova é o Selbit, tá? Então eu só gostaria que o Selbit tivesse mais primor para o sistema, assim como ele tem um primor para as artes, um primor para a narrativa, para a música. Então eu gostaria que ele se focasse mais em pensar em outros aspectos. Quer ir mais pro lado narrativo? Tenta fazer uma coisa mais assim, coisas do tipo, e ainda tem muito como melhorar essas mecânicas. Então, aqui que vocês falou, Leonardo, e fui.